Muito provavelmente esse vídeo vai ser um dos melhores vídeos que você vai ver na sua vida. A minha missão aqui hoje é destravar essa riqueza que você pode acessar. Não é papo de coach, eu quero que você elimine todas essas tuas objeções com, lá, mentiroso, mentira, não acredito nisso, cara, elimina isso. Porque é um vídeo gratuito, é uma aula que eu vou te passar e eu vivi as duas esferas da vida. Eu saí da extrema pobreza, eu nasci numa comunidade, sou filho de mãe faxineira com pai açougueiro e hoje eu vivo uma vida totalmente abundante, com mais de 100 milhões faturados na internet e eu literalmente mudei minha vida, assim, demais. E eu vivi nessas duas esferas, tanto a parte mais pobre quanto a parte mais rica. O cara que nasceu na riqueza, ele não consegue te passar o que eu vou te passar porque ele nunca esteve da onde você está. Ele não sabe o teu contexto, ele não sabe como é difícil. E a pessoa que só está na pobreza também não tem como te falar que não é possível porque ela só viveu aquilo, eu vivi os dois. E eu sei do que eu vou te contar aqui. Eu vivi esses dois mundos que são completamente diferentes. E eu vou te explicar o que eu tive que fazer, a cabeça que eu tive que ter, o que eu precisei, literalmente, abrir o meu olho e entender para que eu pudesse acessar essa riqueza. Então eu preciso que você me escute, pelo amor de Deus, porque vai ser uma verdadeira aula para tu desbloquear essa riqueza. Meu nome é Thiago Hora, eu saí na lista da Forbes como um dos jovens revelações que usaram inteligência artificial para mudar de vida. Para você ter uma ideia, meu documentário tá até em inglês pro Reino Unido. O que eu quero dizer para você é que eu tenho resultado. Além disso, eu já apareci em diversos programas, como podcast, programa de televisão. E só para você ter uma ideia, eu tenho um canal no YouTube com mais de 2 milhões de inscritos, que é o maior canal do mercado digital brasileiro, aparecendo em vários prêmios, como o próprio IBEST. Então, como eu disse no primeiro ponto, tira qualquer objeção, como coach ou picareta ou qualquer coisa que tu possa imaginar, porque isso aqui é de graça e tu não precisa pagar nada por isso. Só me escuta, que eu tenho certeza que uns outros doidos aí vão prosperar com o que eu vou te contar. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda que uma das coisas que eu precisei mudar na minha vida para eu acessar uma riqueza que já estava ali para mim, é que eu precisava gerir recursos. E é a coisa que o pobre não faz. Se liga só, em 2019 eu era barbeiro ainda. Eu cortava cabelo na cidade do Guarujá. Hoje eu moro aqui em Alphaville e eu morava numa cidade praiana, né, em São Paulo, no litoral de São Paulo. Eu comecei a cortar cabelo de empresários, comecei a cortar cabelo perto da praia. Eu saí de uma comunidade e fui cortar cabelo perto da praia. E eu comecei a vivenciar os dois mundos no mesmo dia. Porque de noite eu estava cortando o cabelo desses, entre aspas, playboy, vamos chamar assim, só para dar um exemplo, tá? Esse pessoal herdeiro, né? Que sempre nasceu com riqueza e tudo mais. E aí, quando eu chegava em casa, eu lidava com a galera lá da comunidade, da favela, né? Então, o meu dia era assim, ó. Era atendendo gente rica e no final, quando eu chegava em casa, era voltando para a comunidade. E eu percebi essas coisas, sabe? O rico, ele sabe lidar com recurso. O pobre, ele não tem dinheiro se a conta dele tá zerada. Como assim, Thiago? Eu quero que você entenda isso, porque isso aqui vai ser o primeiro ponto que vai mudar tudo na tua vida. Primeiro passo, não é que tu não tem dinheiro, é que tu não sabe gerir recursos. Eu lembro a primeira vez que eu precisei de grana para colocar em anúncios na internet. Eu olhei pro meu saldo bancário e tinha R$0. Eu falei, eu não tenho grana. E eu lembro que eu falei isso em voz alta, eu tava na barbearia cortando um cabelo de um cliente que trabalhava com a internet. Eu nem vou falar o nome dele aqui porque ele é bem famoso, inclusive, ele é um player bem grande do mercado digital. Ele falou, calma aí, peraí, mas é aquela bicicleta que tu falou que tu não usa? Eu falei, o que tem? O dinheiro ali, cara. Eu falei, mas como assim? Aquela bicicleta, pô, não é o dinheiro. Ele falou, cara, isso é dinheiro, mano. Eu falei, caramba, cara, impressionante. Passou um tempo, né? Eu não vendia bicicleta, né? Só para te dar um exemplo. Eu conheci várias pessoas de outros mercados e toda vez que eles falavam de investir em alguma coisa, disso, aquilo, eles nunca falavam do quanto eles tinham na conta, mas de algo que eles tinham. E eu comecei a entender que o rico, ele tem muito mais grana do que o pobre, não é por conta de saldo bancário, que isso também é muito importante, mas é porque o rico, ele sabe gerir recursos. O pobre, e eu digo isso porque eu era assim, se eu não tinha nada na conta, eu não tinha nenhum dinheiro. E eu comecei a tentar gerir esses recursos. Eu falei, quer ver? Vou vender essa bicicleta. Eu comecei a parar de falar, eu não tenho grana, para comecei a falar, bom, meu dinheiro não está destinado para isso. Até o dia que eu queria investir em anúncios, né? Eu sabia que eu precisava anunciar alguns produtos para tentar vender. Eu vendia minha bicicleta, era um Aro 29, eu não usava mais ela, porque eu tinha comprado uma moto para ir trabalhar, e aí eu vendi ela. Ou seja, eu pensei que ia ser difícil, né? Coloquei lá na OLX, em 2 dias eu vendi. Tinha R$700 na minha conta, eu peguei aquele dinheiro e falei, meu Deus, eu acabei de fazer recurso. E aí eu liguei para aquela pessoa que ficou muito amigo meu, né? Aquele rapaz do digital, eu liguei para ele e falei, cara, acabei de levantar um recurso. Ele falou, mano, isso é um dinheiro? Eu falei, sim, mas eu pensei que, tipo, sei lá, tava na minha conta. Ele falou, cara, eu vou te contar uma premissa. Todo rico, ou toda pessoa que quer ficar rica, ela não olha pra grana por quanto ela tem na conta. Ela olha ao redor dela. O rico, ele vê recurso aonde ele vê, aonde ele olha. O pobre, ele olha pro celular dele, abre o Nubank, se não tiver nada, ele não tem grana. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, pra tu destravar essa riqueza, é que tu nunca mais vai falar na tua boca assim, ó, eu não tenho dinheiro. Tu nunca mais vai falar esse negócio. Toda vez que tu fala isso, tu profere uma escassez gigantesca e espiritual que esmaga toda a vontade do teu espírito de ser uma pessoa próspera. Tu nunca mais vai falar isso. Toda vez que te falarem, vamos para tal lugar, eu preciso investir em tal coisa, tu vai falar, o meu dinheiro não está destinado para isso, mas eu vou pensar para ver se faço isso ou não. Porque antes de falar ou ver onde se tu tem dinheiro ou não, tu vai observar os teus lados. O rico, ele sabe gerir recursos. Tu nunca mais vai falar que tá sem grana, tu vai olhar ao teu redor. O que tu pode fazer? Sempre faça isso, desde uma cadeira que seja, desde um guarda-sol que seja, qualquer coisa. O rico, ele nunca está sem grana, porque ele tem dinheiro e recursos. E eu aprendi isso
né? Depois, quando eu achei que eu tava bitolado com isso, era algo que eu inventei, ou que aquela bolha ali que eu tava cortando o cabelo tava falando pra mim, eu fui pra Israel. E isso aí em 2021, 2022, já até contei já aqui nesse canal. Quando eu fui pra Israel, eu descobri a história dos judeus, né? E eu conheci judeus lá, muita gente boa. Fui pra Palestina também, conheci um pouco ali do mundo mais muçulmano. Mas, enfim, falando de Israel, eu fui pra Jerusalém, conheci muitos judeus ali na parte que fica os judeus, né? Fui pra Jericó também, uma cidade mais pra fora de Israel. E aí, eu conheci muito da cultura. E os judeus, eles são donos dos maiores bancos do mundo, você sabia disso? Você pega o Safra, você pega o dono do Santander. Os maiores banqueiros do mundo são judeus. Credito Suíça. Esses caras, os judeus têm tudo que é canto, cara. Você pesquisa depois sobre família Rothschild. Meu, você vai ficar maluco isso. Enfim, segundo ponto que eu precisei fazer, tá? E eu tô te contando isso porque eu saí da pobreza. E como eu te falei, e eu vou só te relembrar, eu vivi as duas esferas. E eu vivo constantemente. Porque de vez em quando eu tô na comunidade, vejo alguns familiares meus, familiares assim, primos e tal, que eu não tenho nada a ver, eu não tenho que ajudar nenhum desse povo, ok? Eu ajudo com conhecimento, primo, etc. Deixa lá, eu tenho que ajudar. Eu ajudo minha mãe, meus irmãos e tal, minhas irmãs, enfim. Esses aí a gente dá conhecimento. E eles saem lá se quiser, tem muitos que nem querem, tá tudo bem. Mas direto eu vou. E eu vejo muito a cabeça desse povo. E, infelizmente, cara, a Bíblia tá certa. Deus tá... Cara, o Jimmy falava assim, que era um evangelista, um dos mais famosos do mundo, estadunidense, ele falava assim, a Bíblia é tão atual quanto o Jornal da Manhã. Porque na Bíblia diz assim, meu povo perece por falta de conhecimento. E é verdade. Quando eu vou na comunidade, eu olho para eles, eu fico olhando para aquele lugar, para aquele cenário, e eu vejo assim, a favela não venceu, cara. Porque esse povo está aqui por falta de conhecimento. E às vezes, tu não atingiu essa riqueza porque tu não tem esse conhecimento. E o primeiro, como eu te disse, é gerir. E o segundo é você olhar para demanda. Demanda. Cara, hoje eu vejo que é tão simples, e desculpa falar desse jeito, mas é tão simples fazer grana, pelo menos para mim, porque eu tenho um conhecimento, o conhecimento ele é tudo. Vou te dar um exemplo. Você sabia que, quando eu mudei minha vida, eu não sabia fazer nada, eu não tinha conhecimento, assim, de expertise nenhuma. Eu só tive o conhecimento de fazer dinheiro e eu mudei minha vida. Como, Thiago? Me explica. Eu vou te explicar como que eu fiz. Você não precisa copiar nem nada, mas só entende. O ano era 2019. Eu comecei a notar que todas as empresas precisavam ir para a internet, porque estava acontecendo a pandemia, o lockdown já estava acontecendo. E aquelas empresas fechando e tudo mais. Eu vi uma demanda ali. Eu falei, bom, eu vou ajudar essas empresas a ir para a internet. Adivinha o que eu sabia fazer? Nada. Mas eu vi uma demanda. Eu olhei para aquilo ali. E eu aprendi com as pessoas ricas do meu lado. E o que eu fiz? Eu chamei quem sabia. Eu fui num site chamado Get Ninjas, depois eu fui em outro chamado esses sites, Workando de freelancer, né? E o que eu fiz? Eu chamei algumas pessoas que sabiam fazer isso, por exemplo, pessoas que faziam gestão de mídias sociais na época. Chamei eles e falei, olha, é o seguinte, eu vou mandar cliente para vocês, eu vou delegar para vocês uns clientes. Quanto que vocês cobram aí para fazer a gestão de mídias sociais dessas empresas que eu vou jogar para vocês? Olha, eu cobro R$400 por mês para fazer vários posts, jogo ele lá para rede social, ajudo ela a vender lá. 400? Faz o seguinte, não, fecha 300 para mim, 300 conto, eu te repasso isso quando eu fechar os clientes. Os caras, beleza, então. O que eu fiz? Peguei esses contatos, peguei de 2 a 3 contatos ali, e agora eu mesmo ir atrás dessas empresas. Como? Ali no Google Maps eu comecei a pesquisar um monte de empresa ligando para elas, cara. Eu comecei a ter sangue no olho de ir para cima disso. Falei, olha, tá acontecendo a pandemia, a gente sabe disso, o lockdown já tá acontecendo. Você tem que ir pra internet, não é mais uma opção. A gente tá agora com desconto para você ter todas as suas mídias pra internet, a gente vai colocar você no Instagram, vai ensinar você, vai fazer toda a parte de conteúdo da tua empresa. E tudo que você precisa é pagar pra gente R$750 por mês. É bem básico isso daí, é muito menor do que um salário de um funcionário seu, mas a gente tá fazendo um plano aqui para levar a tua empresa pra internet. Bora? Fechava, repassava lá pro rapaz, a gente criava um grupo. Só desse repasse que a gente fazia, eu dava R$300 pro rapaz, ele fazia tudo, eu ficava com os outros 350. Na verdade, 450. Só te dando um exemplo. Fiz isso muito para sites também, eu já tive uma agência de sites. Peguei uma pessoa que sabia fazer sites, ia atrás dela, falava, fulano, seguinte, vou abrir uma empresa de site, eu vou te repassar os clientes. Quanto que é um site contigo? 1.000. Faz 700 para mim? Ô, Thiago, não dá. Faz 700, eu vou mandar com escala. Pode ser, então. Ia lá na outra ponta, pegava os clientes, ligava. Fulano, seguinte, acessei seu site aqui, ó, não tá muito legal, vamos fazer um novo site, você precisa disso, o site é isso, aquilo. Bom, quanto que é o site com vocês? O site com a gente é R$1.700. Pô, mas isso tudo você pode parcelar em 12 vezes, o site é a tua porta de entrada. Se o teu site é ruim, ninguém te respeita, cara. Vamos fazer um site top, se liga isso aqui, olha esse site, olha esse site, olha esse site que a gente pode fazer por você. Eu chamava o cara pra uma reunião, não tinha vergonha nenhuma, botava a cara. E eu sabia do que eu tava falando. Eu não sabia fazer o site, mas eu sabia do que eu tava falando. Ai, mas só de não saber fazer o site, Thiago, você tava mentindo. Porque eu falei, não, mentira, não tava mentindo, não. Eu só tava fazendo o processo de uma empresa. Porque eu sabia que era isso que ia mudar a minha vida. E empresas funcionam assim. É pessoas que fecha, é RH, e isso, aquilo. Você acha que teu patrão tá te contratando pra quê? Porque ele é esse cara, ele é o cara desenrolado. E eu entendi isso no mundo dos ricos. Os ricos são desenrolados, cara. Pelo menos pra isso. É engraçado porque o rico, ele tem um contraste do pobre. O rico, ele é desenrolado na vida. O rico é desenrolado pra fazer dinheiro. O pobre, ele é desenrolado na vida. Só que pra fazer dinheiro ele não é. Se liga, o rico, ele é desenroladaço pra fazer grana. Eu entendi isso. Eu ficava vendo os caras ligando lá enquanto eu cortava cabelo e falando de reunião, de fechamento daquilo. E eles falavam, não, eu delego pra fulano. Às vezes os caras fechavam contrato que nem tinha na empresa dele aquele negócio, na hora ele fazia. E o pobre, ele é desenrolado na vida. Só que pra ganhar dinheiro ele não é desenrolado. O pobre, ele vende tempo pra caramba. Ele não sabe. Então ele faz isso. Só que na vida ele é desenrolado.
Vou te dar um exemplo. Uma vez eu levei uns fulano que eu conheci na barbearia, que eram uns amigos que eu tinha, que eu conheci cortando cabelo, fui levar eles lá pra comunidade pra jogar bola. Os caras pareciam assim, eu ficava assim, ó, perto dos caras lá, porque os caras da comunidade, a gente que vem da favela, a gente é aqui, ó, cabeça erguida, a gente olha pra um cara que é playboy, a gente percebe de longe, a gente sente o cheiro daquilo ali. A gente fala, ih, meu irmão, isso aí é... E olha qual foi isso. Entendeu? Aí eu percebo isso. Os Enzo é assim. Só que quando é pra fazer dinheiro, os Enzo é assim e os pobres é assim, entendeu? Então o que você tem que fazer? Você tem que ser neutro, que nem eu sou. Eu desenrolo na favela e desenrolo na vida. Então o que eu quero dizer pra você? Se liga. E eu liguei pra esses caras, falei, ó, o site é 27, vocês vão fechar, tá aqui, fiz a reunião certinha. Desenrolei. Eu não era esse cara desenrolado. Não era. Só que eu precisei aprender, porque eu vi que os ricos eram. Os ricos pra dinheiro, meu irmão, os caras é desenrolado. E eu aprendi isso. E aí eu comecei a tentar ser desenrolado. Minha primeira reunião foi uma porcaria, segunda reunião foi muito ruim. Terceira reunião que eu fiz, eu consegui fechar um site, 1.700. Passei R$700 pro rapaz, coloquei num grupo, fiquei com 1.000. Olha que legal. E aí, foi o primeiro site que a gente fez. Foi um sucesso, a gente entregou tudo direitinho e tal. Ah, mas é aquele rapaz que você delegava. Ele não ficava bravo que você ganhava 1.700? Não, cara, porque é assim que funciona. Teu patrão ganha 300 mil nas tuas costas, quando tu ganha 3 mil. Tu fica bravo com isso? Lógico que fica, mas tu não faz nada. O que eu tô te querendo dizer aqui? É que tu vai ter que ser desenrolado na comunicação para tu mudar a tua vida também. Quem é pobre, eu vou te falar uma coisa aqui. Todas as pessoas pobres que eu vi saindo da pobreza enriquecendo, teve que desenrolar na comunicação. Ligando para cliente, falando, trocando ideia. É isso que vai te enriquecer. Para com esse negócio de achar que você vai aprender a fazer anúncio, vai ganhar dinheiro sem aparecer e no automático. Pode até acontecer, mas depois de 3 meses você vai falir de novo. Aconteceu com todo mundo que eu conheci. Eu lembro quando eu comecei no digital, que nem dos 19, 20, e eu fui nos eventos. Eu era um rato de evento. Todo evento eu tava. Era evento digital, eu tava lá. Eu lembro que eu conheci uns pessoal, tanto homem quanto mulher. E aí eu lembro que, não, mas eu tenho muito medo de aparecer, falar com o cliente, etc. Eu buscando ganhar dinheiro no automático sem nem falar com o cliente. Eu falei, pô, cara, mas será que isso é bom? Ah, não sei, acho que é. E eu lembro que eu conheci um rapaz que ele fez 1 milhão assim, muito rápido. Puf, pegou plaquinhas, caramba. Hoje ele faliu. Por quê? Porque ele não quis desenvolver isso. Tinha trava, e ele queria jogar com a trava. Você não joga com trava. Eu entendi uma coisa. Você quer ficar rico e mudar de vida, você não joga com a trava. Você tem que destravar. E é isso que eu tô fazendo aqui com você. Então o que você vai ter que fazer? Primeiro de tudo, você não é que você não tem dinheiro, você tem que gerir recurso. Você quer ir num evento? Não, você não tá sem grana. Você vai agora pegar um recurso que você tem de algum lugar, botar na LX, em algum canto, vender essa parada, chamar alguém no WhatsApp. Você tem que ser desenrolado para ganhar dinheiro, que é isso que o rico é. Você tem que ser desenrolado para fazer esse recurso virar grana. Você tem que fazer que nem o judeu. Você tem que fazer o potinho de dinheiro se tornar dinheiro local. Você entendeu ou não? Você tem que ter cabeça de conversão. O que é conversão? Quando você chega num país que você viaja, eu já rodei mais de 50 países na minha vida. Você tem que ir no exchange, que é a casa de câmbio. Você tem que trocar seu recurso por recurso local. É a mesma coisa que você tem que fazer. Qual que é o recurso que vai mudar a tua vida? É o recurso do conhecimento. Então você tem que trocar agora dinheiro por conhecimento. Você não tem dinheiro por conhecimento, você tem que trocar um recurso daqui, trazer para cá e trazer para lá. Você tem que ter essa parada, entendeu? Você tem que ser um pouco desse judeu. Aprofunda mais nisso, cara. Vê mais provérbios. Foi o judeu que escreveu aquilo ali. Então o que eu quero dizer para você? Vem cá que você vai entender. O primeiro ponto é esse. Você quer muito aprender uma parada? Você não vai falar que você está sem dinheiro. Nunca mais você palavra na sua vida. Você vai levantar recursos para isso. Depois que você aprender isso daqui, você vai agora ser desenrolado. Você vai pegar um produto que seja serviço, ou um produto físico, ou qualquer coisa. Pode ser um produto relacionado a, sei lá, cash on delivery. E você vai trazer a comunicação para você. Como? Você vai fazer anúncios com isso. Arruma uma grana, dá um jeito. Não estou falando de dinheiro na conta, salário. Estou falando disso, não. Arruma alguma coisa, que nem eu te ensinei. Você vai trazer as pessoas para um lugar onde você vai melhorar a tua comunicação na marra. Pobre que quer ficar rico tem que fazer isso. Todos que eu conheço fizeram. Inclusive eu, tá? Eu. Minha empresa, mês passado, Grupo Fonte, pode pesquisar. A gente faturou mais de 4,3 milhões de reais. E grande parte disso, meus vendedores que eu ensinei comunicação fizeram isso. Não adianta mandar aqui nos comentários, me dá uma oportunidade de ser um vendedor seu. Não é isso. Tu tem que começar a fazer isso por conta própria. Convida as pessoas, chama, faz anúncio, leva as pessoas pro teu WhatsApp e começa. Liga pro cliente, fala com ele, melhora a tua comunicação. Tô querendo dizer aqui contigo. Tu vai mudar essa estação da tua vida quando tu empreender essas duas coisas. Gerir recurso, nunca mais falar que tá sem dinheiro e começar a ser desenrolado em comunicação. É desse jeito que tua vida vai mudar. É por isso que eu gravo os vídeos todos os dias. Para contar minhas ideias, eu não fico triste. Isso é outra coisa de cabeça milionária. Ele não fica triste por conta do resultado ali agora. Porque ele sabe que o resultado é final, é longo prazo. O pobre, ele fica triste com o resultado de agora. Tu vê, ele entra num treinamento, ele entra num curso, se em 3 semanas ele não fizer R$1.000, ele fica triste. Quando o cara que entra com a cabeça de riqueza, ele entra num treinamento, ele vai lá, ele estuda, porque ele sabe que é longo prazo, ele vai aplicando até aquilo fluir. Então você tem que ter essa cabeça, a cabeça de romantizar o processo, se apaixonar por processos. Eu tô fazendo isso aqui é para te explicar que tu vai destravar quando tu entender essas 3 coisas que eu acabei de te passar. Gerir riqueza. Nunca mais você vai falar que não tem dinheiro. Você vai resolver um problema, ser desenrolado e você vai romantizar o processo. Pronto. Quando você fizer isso, acabou. E por fim, 4 pontos, como bônus para você, arrume teu conhecimento. Vai para evento, seja rato de evento, seja rato de curso, faz mesmo. E não fica com essas ideiazinhas de coach, isso, aquilo, porque quem fala isso geralmente é pobre, tem nem onde cair morto. Então o que eu tô querendo dizer para você? Escute quem tem resultado. E por quinto, que eu percebi, e para finalizar, eu nunca vi uma pessoa milionária, já vi rico fazendo isso, mas milionário não, pobre toda hora faz. Toda hora o pobre faz. Quer escutar gente que não tem resultado. Você vê nos comentários, às vezes, gente falando assim, não, mas isso aí é um coach. Aí tu vai ver um monte de gente concordando, é verdade. Aí o cara que comentou no comentário principal, ele não tem nada, mas um monte de gente concorda. Por quê? Porque massageia teu ego. Então o que eu quero dizer pra você? O Brasil é um dos piores países para isso. É um país que foi desenvolvido na escassez, infelizmente. Você viaja, mano, você vê isso. Você nunca mais vai escutar gente sem resultado.
Não escute críticas construtivas de gente que nunca construiu nada. Pronto, bate essas 5 coisas aqui. Se você fizer firmemente na sua vida, daqui a 1 ano você vai aparecer totalmente diferente. Você pode confiar. Essa loucura de te ajudar, mas isso não vai aparecer de novo pra você. Eu vou deixar aqui embaixo, acabou de liberar um botão aqui pra você, no qual simplesmente você vai entrar praticamente de graça. Eu não vou te cobrar 1.000, 2.000 ou 3.000, que seria o valor justo pra tudo isso, e são os valores das minhas mentorias, mas eu não vou te cobrar nada disso. Eu só deixei uma pequena taxa, uma taxinha de entrada. Apertou no botão aqui embaixo, pagou essa taxa, então esse botão que tá aqui embaixo, você vai clicar agora, pegar o teu acesso, vai chegar rapidamente no seu e-mail e instantaneamente, pegando o seu acesso, você vai estudar do meu lado. E é algo que você pode começar ainda agora, ainda hoje. Nada de coisa demorada. É algo extremamente rápido que você pode fazer. Tá aqui embaixo. Estou esperando você.